É desse jeito, estamos gravando, iniciando a nossa quarta aula do módulo número 2 da matéria Escatologia Bíblica, desta turma do curso básico em teologia das quartas-feiras. Repetindo, hoje é a quarta aula do módulo número 2, turma das quartas-feiras, curso básico em teologia. Hoje é quarta-feira, 22 de junho de 2022, quarta-feira, 22 de junho de 2022. Deus abençoe a todos os que estão aqui conosco, outros que ainda vão entrar. E começamos, então, a nossa aula de hoje, trazendo os nossos sinceros agradecimentos pelos irmãos que já puderam pagar a mensalidade do mês de junho. Muito obrigado, Deus recompense a todos vocês. E os que ainda não fizeram, lembrem-se, tem até o dia 30 próximo, né? De hoje a 8 dias, você tem, então, a oportunidade de fazer o pagamento seu pelo mês de junho. E desejar também, antecipamos os nossos agradecimentos. Página 31. Vamos falar sobre o Tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Na aula passada eu fiquei devendo alguns slides, né, a alguns irmãos, incluindo a irmã Eliane, irmão Gilberto. Depois confiram lá se vocês receberam, tá? Por gentileza, mandei em separado. O fato que, como eu já mencionei, recebi. Excelente, obrigado, minha irmã. Eu menciono, quando nós enviamos o e-mail em grupo, geralmente eu já observei isso. Quem tem e-mail da Hotmail, MSN, Outlook, acredite se quiser, dá problema. Fale, pastora. Eu recebi também. Também, obrigado. Mas, infelizmente, por alguma razão, né, todos os e-mails ligados à Microsoft, quando você manda em grupo, dá esse probleminha, não chega, não são todos. Mais de 4, 2 ou 1 ficam bloqueados. Agora, quem tem Gmail, entram sem nenhum problema, né? Porque você está mandando de Gmail para Gmail. Só um esclarecimento para você saber o porquê, né? Alguns não recebem as nossas correspondências. Aí o aluno, quando me notifica, aí eu mando em separado. Vamos lá, gente. Página 31. Página 31. Tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Eu vou iniciar essa aula. Irmã Núbia, paz o Senhor, irmã Núbia. Onde está o príncipe, o rei, o chefe, né? O homem da sua vida? Ele está tomando banho, pastor, ele já vem. Que legal, ele está fazendo a melhor parte, que Marta escolheu a melhor parte, né? Lá não no chuveiro, mas o irmão Wallington escolheu a melhor parte. Eu queria estar agora debaixo de um chuveiro, irmã. Se bem que eu estou aqui num ar-condicionado abençoado, mas hoje, Jesus, amanhã aqui vai bater 106. Não. 106, sensação de 113. Amanhã vai ser feio. Amanhã o que eu tiver que fazer na rua, eu vou fazer 6, 7 horas da manhã, para antes das 10 estar de volta. Está insuportável. Gente, olhem por nós aqui. A gente tá sentindo como ovo cozido na panela. Está feio o negócio, está feio mesmo. Mas dentro de casa é uma benção. É colocar o rosto para o lado de fora, o óculos embaça, para vocês verem como está tão quente do lado de fora. Dentro de casa está 68, 70. Você sai, bum, 100 e pico. É um negócio assustador, mas é assim mesmo, né? Quem está na Flórida é para se queimar. Amém. Tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Minha perguntinha a vocês: quantos de vocês já leram ou já ouviram mensagens ou até mesmo algum estudo bíblico falando sobre esses dois eventos que vão acontecer no céu com a Igreja de Cristo? Lucas já ouviu falar? Quem mais? Alguém já ouviu, eu já ouvi falar, leu? mas de forma muito distorcida, principalmente sobre o Tribunal de Cristo. De forma distorcida. Aprecio a sinceridade da irmã Núbia. Já conheço a irmã Núbia, irmão Wallington, já há algum tempo, e percebo que eles têm, né, essa virtude, né, igual o Lucas, direto no negócio. Fora o Lucas, fora a irmã Núbia, alguém mais quer dar um parecer? Você, irmã Eliane, sim.
Também já ouvi, mas bem distorcido também. Bem distorcido, perfeito. Quem mais gostaria de participar falando se já ouviu, se já leu alguma coisa sobre esses dois assuntos? Tribunal de Cristo e Bodas do Cordeiro, podem estar à vontade compartilhando. O João Bernarda, uau! Ok. Então, eu vou pedir vocês hoje, como sempre, redobradíssima atenção. Por quê? É um tema que realmente causa confusão na cabeça de muita gente, por causa de 2 ou 3 fatores. É um assunto difícil. Dentro da escatologia, é um dos mais difíceis de você trabalhar, certo? Porque ele é cheiozinho de detalhes. Em alguns detalhes, algumas pessoas gostam de colocar pontos de vista pessoais, que não serve. Na escatologia não adianta, que não funciona você colocar o que você pensa, o que você acha, o que nós pensamos, o que nós achamos, né? Ou é ou não é. Quando não é, não podemos fazer afirmações, só podemos trabalhar com teorias ou deduções. Quando é, aí sim, fazemos afirmações. A Bíblia, ela traz, sim, um grupo de detalhes, mas ela não é muito profunda, tanto que ela tem 3 textos, né? Nós vamos apreciar neste dia 3 destes textos. Na verdade, são 4 textos, né? E eu faria questão de nós lermos os 4 textos para ficar, escutem, bem mastigadinho isso. Nem que eu precise gastar toda essa aula para falar desta temática, mas essa temática tem que definitivamente sair daqui, compreende? Bem mastigado por todos nós. Como estão me entendendo, gente? Vamos trabalhar de maneira que esta temática saia daqui o mais mastigadinho possível. Vamos lá, então. Vamos ler texto por texto. E ele está aqui, né? Eu tomei o trabalho dos 4 textos, reproduzir 3. Só um que nós vamos ler diretamente abrindo as nossas Bíblias. Vamos lá. 2 de Coríntios, capítulo 5, do verso 1 ao 10, é o primeiro texto. Porque sabendo que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Aí eu chamo a atenção do versículo 10. Eu li todo o contexto para chegarmos ao texto, e o texto está no verso 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Olha que interessante, né? Porque todos, quem são esses todos? Nós, os salvos ressuscitados, e os salvos, não é, vivos, que serão também transformados e arrebatados com os salvos. Então, todos serão apenas os salvos que vão comparecer ao tribunal de Cristo. Vamos chegar ao ponto. Qual a razão? Apocalipse, capítulo 19, verso 9, está aí na apostila. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, as bodas do Cordeiro já é outro evento que, na sequência, vem após o tribunal de Cristo. Então, nós estamos aprendendo que, na sequência bíblica, primeiro vem o tribunal e depois vem as bodas do Cordeiro. Mateus 25, 10.
E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Na sequência dos eventos escatológicos, 2 deles, subsequentes ao arrebatamento da igreja, acontecerão no céu: o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Os eventos na terra, depois do arrebatamento da igreja, acontecem durante a grande tribulação ou a tribulação. Nesta lição, trataremos especialmente sobre o tribunal de Cristo, período de julgamento das obras dos santos arrebatados para a presença de Cristo. Claro, eu não poderia deixar de ler agora. Pegue a sua Bíblia e vamos ao texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, que é o 4º texto que eu não apresentei aí na apostila, propositalmente para você abrir a sua Bíblia, né? Para nós não perdermos o hábito de manusearmos a nossa Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 10. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, começando no versículo 10. Assim diz a palavra do nosso Deus. Segundo a graça de Deus, estou lendo, tá, na tradução Almeida, Revista Atualizada. Muita atenção, por favor, estarei fazendo leitura na tradução Almeida, Revista e Atualizada. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Anotou aí? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, do verso 10 ao 17. Antes de entrarmos nos comentários da apostila, eu quero chamar a atenção de vocês a alguns detalhezinhos que estão neste texto, detalhes que são um pouquinho difíceis, né, porque trabalham com muitas figuras de linguagem, e aí temos que interpretar estas figuras de linguagem para não termos o que? A grande dificuldade de interpretarmos o texto à nossa maneira. Chegou a irmã Isabel, Deus abençoe a irmã Isabel. Chegou assim, correndo, mas chegou, graças a Deus, que é o mais importante que chegou. Vamos lá. Olha os detalhezinhos que temos aqui neste texto. Vamos lá. No versículo número 12, por favor, eu peço que você tenha muita atenção aqui comigo. No versículo número 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento. Quem é o fundamento? Você interpretando o texto pelo texto anterior. O que é ou quem é o fundamento nessa situação? Vamos lá. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Exato. Sim, irmã Eliane. Só uma questão. O senhor falou 2 Coríntios 3, do 10 ao 17? Primeira de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios 3, do 10 ao 17. Se eu falei segunda, perdão,
Se eu falei primeira, repito. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, do 10 ao 17. Então, nós sabemos que o fundamento nessa história toda é Jesus, porque o verso 11 diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o fundamento da nossa vida espiritual e é o fundamento das nossas obras. Como assim? Tudo que eu faço em favor da obra de Deus, eu faço canalizando para quem? Jesus. Tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Um aluno, numa outra turma, me perguntou, como é que o senhor prova isso na Bíblia? Ok, tudo na Bíblia tem que ser provado, com certeza. Ninguém é obrigado e ninguém deve seguir uma sugestão por causa de que um pastor, um professor está dizendo. Tudo tem que ser conferido. Então, vamos lá. Romanos capítulo 11, só para você entender que tudo está direcionado para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo de número 11. Romanos, capítulo de número 11. Para que entendamos que tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Deixa eu ver se estou no texto certo. Se é Romanos 11 mesmo. Só um momentinho. Se é Romanos 11 ou é Romanos 10? Porque tudo é dele, por ele, para ele. Deixa eu ver aqui. Oh. Ok. Me deu um pequeno lapso na memória, mas eu sei que está na carta de Paulo aos Romanos. Perdoe-me, não é muito normal. Eu estou tendo alguns pequenos lapsos de memória nos últimos dias, né, devido a algumas pequenas pressões. Deixa eu pegar aqui na minha caderneta de anotações. Que eu não gosto de falar nada que não tenha uma base nas Escrituras, porque tudo é por ele. Só um momentinho, por gentileza. Romanos 11, 36, desculpe. Realmente um pequeno lapso na minha memória. 11, 36, desculpe. Está me acontecendo muito isso nos últimos dias. Depois que eu tive um pequeno pico de pressão, tive um pico de pressão semana passada, 2 picos de pressão na semana passada e estou percebendo que está dando uns pequenos lapsos na minha memória depois disso. Romanos 11, 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Anotaram, por favor? Anotaram? Romanos 11, 36. Porque dele e por ele, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Se alguém um dia perguntar a você aonde está na Bíblia, aonde nos ensina que Jesus é o fundamento de todas as coisas, é a razão de todas as coisas. Aí você vai a Romanos 11, 36. Se você anotou, amém. Se você não anotou, por favor, anote. Voltamos a 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, Jesus, ou seja, tudo que nós fazemos tem como fundamento Jesus, porque a honra e a glória é para ele. Então, se eu estou fazendo para Deus, eu estou tendo o centro, a pessoa de Jesus. Mas olha aqui, aqui está falando de materiais, preste atenção. E olha que interessante a ordem. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Me acompanhe, por favor. Isso aqui é uma ordem muito curiosa. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Analisa comigo. Vamos analisar juntos.
Isso aqui é uma ordem de valores. Como assim, ordem de valores? O ouro é o valor mais elevado nesses que são 6 materiais. Alguém percebeu? Que aqui Paulo está mencionando 6 tipos de materiais. Alguém percebeu ou não? São 6. Tá? Vou repetir de novo. Ouro, prata, pedras preciosas. Madeira, feno, palha. Então, são 6 tipos de materiais, 6 tipos de elementos. Mas observa que curioso, que aqui a Bíblia segue uma ordem de valores. E como assim? Do mais caro, do mais valioso, ao menos caro, até o mais insignificante no seu valor. O ouro, então, é o mais caro de todos, concorda comigo? Desses 6, o ouro é o mais elevado, é o que tem mais valor e é o mais caro. E, em segundo lugar, vem a prata. E a gente sabe por experiência que entre um anel de ouro e um anel de prata, o que vale mais? O anel de ouro ou o anel de prata? O anel de ouro. Aí, em segundo, vem o quê? A prata. Depois vem pedras preciosas, o terceiro na escala. Vê? É como uma ordem do maior para o menor. Então, começa com o mais caro, ouro. Aí depois desce um degrau, prata. Desce outro degrau, pedras preciosas. Aí desce outro degrau, madeira. Aí desce outro degrau, feno, e termina com o mais insignificante de todos, que é a palha. Aí eu vou pedir que vocês separem num caderninho de anotações ou mesmo na apostila. Vão ser 2 categorias de elementos. Os elementos que resistem e os elementos que não resistem. Resistir o quê? Vamos falar depois o que é mais resistente e o que é menos resistente. Então, temos aí 3 elementos resistentes: ouro, prata e pedras preciosas. Nós vamos classificá-los na área de resistência. Então, quem tem mais resistência? O ouro, o primeiro. A prata, o segundo. Pedras preciosas, o terceiro. Quem desses materiais tem menos resistência? Na mesma ordem: madeira, feno e palha. Separaram? Anotaram direitinho? Então, vamos pegar esses 6 e separar em 2 grupos. 3 elementos que oferecem resistência e outros 3 elementos que não oferecem resistência, ou seja, menos resistentes. O versículo 13, olha esse detalhe. Manifesta se tornará a obra de cada um. Tudo que eu fiz, tudo que você fez, tudo que nós fizemos em favor da obra do Senhor, em favor de Jesus. Agora, observa bem. Mesmo com uma intenção equivocada, mesmo com uma motivação errada, entenda bem, obras não determina salvação de ninguém. Vou repetir de novo. Obras não determina a salvação de ninguém. Quando estão me entendendo? Quando estão me entendendo? Porque nós não somos salvos por obra. Somos salvos por quê? Através de quê que nós somos salvos? Pela graça de Deus. E mais que? Através da graça e pela fé. Pela fé. Anote aí. Somos salvos pela graça de Deus e pela fé. Então, nossa salvação não tem nada a ver com obras. Nossa salvação nunca foi e nunca jamais pode ser considerada do lado meritório, ou seja, do mérito, do merecimento, pelo que fizemos ou deixamos de fazer. Por isso que nós ficamos chocados, né, que hoje, no meio de muitas igrejas, tem aquele pensamento meritório, né, que é pagão. Isso é um pensamento pagão. Eu orei, eu jejuei, eu me consagrei, eu fiz... Isso é coisa Pastor, desculpa, eu sou obrigado a rir. A palhaça tinha coisa que a oração era mudar um Deus imutável. O infeliz não entende que as obras é evidência de salvação. A oração, o jejum é para mudar você, ordinário. É você que tem que mudar. Deus é o mesmo.
esses 3 elementos que o Lucas mencionou, pode ser chocante da maneira como ele falou, mas é uma realidade. Ela fala em mudar a nós a nível de um relacionamento para com Deus. Deus não tem problema, o problema está em nós. Para nós estarmos mais próximos de Deus, precisamos de oração, precisamos de consagração, precisamos de separação. Então, muita gente pensa que está fazendo muita obra para o quê? Para a salvação, mas não é. Isso é um pensamento totalmente... Oi, Flávio. Pastor, tá tendo retorno aí, tá voltando a conversa do Lucas toda aí. Não sei o que está acontecendo. Alguém deve estar com alguma situação que o som está vazando. Ok, na medida do possível, quando alguém for participar, já imediatamente fecha o áudio, porque eu não sei de onde está vindo essa interferência, né? De algum lugar está vindo a interferência, mas tudo bem. Vamos lá. Então, está bem claro, então, que a salvação é por graça e a salvação é por fé. O que são as obras? Resultado da nossa salvação. Então, as minhas obras são resultado de quê? Da minha vida de fé, da minha vida de transformação. A própria Bíblia ensina, a fé sem obras, ela é o quê? Ela é o quê? Morta. Morta. Então, as obras é resultado da nossa vida de salvação, melhor dito, de conversão, porque quem é convertido tem que ter uma vida de obras. Mas, repito uma vez mais, obras jamais vai determinar a nossa salvação. Mas olha o que diz esse texto aqui no versículo 13. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Que fogo será esse? Sairá da parte do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus será o juiz no tribunal, tá? E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, vai sair um fogo da parte do Senhor Jesus para provar o quê? Todas as nossas obras que fizemos por ele ou em favor dele. E o interessante, vai ser provada a motivação, não apenas o tipo da obra, mas a motivação. Exemplo, se eu costumei dar, um exemplo, só um exemplo, tá? Um dízimo de $3.000 por semana, em uma oferta de 1.000, um total de 4, se eu fiz com a motivação de aparecer para o pastor da igreja, Jesus sabe. Ajudou a igreja? Ajudou quem teve que ajudar? Amém. Mas e a motivação? Qual foi? Para ele ser aplaudido? Para ele ser reconhecido? Uau, lá o irmãozão deu 3.000 de dízimo e 1.000 de oferta alçada. Meu Deus, esse é fiel, 4.000 por semana. Esse está arrebentando, mas a coisa não é por aí. O negócio é a motivação. Estão me entendendo, gente? É a motivação, é a intenção, não é a qualidade da obra demonstrada. Então, esta qualidade com a motivação, acima de tudo, ela vai ser passada pelo fogo. Agora, preste atenção no verso 14. Isso aqui é bem interessante. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, vai receber galardão. Então, só vai receber galardão as obras que permanecerem sobre o fundamento. O fundamento é Jesus Cristo, mas o fogo vai revelar se aquela e aquela obra vai ficar de pé ou não. Olha o verso 15. Aqui fica mais interessante. Se a obra de alguém se queimar, já era. Sofrerá ele dano. Mas, olha, curioso, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como através do fogo. Alguém me perguntou, então o tribunal de Cristo vai ser para envergonhar os crentes lá no céu? Não. Esse sentimento de vergonha não vai ter, mas vai haver uma coisa que chamamos de constrangimento e de conscientização. Isso quer dizer o seguinte, vamos chegar lá no céu, nossas obras vão ser provadas pelo fogo, e quem pensava, cheguei lá no céu porque fiz e acontecia aqui na terra, lá em cima vai ter uma tremenda de uma surpresa. Eita, eu fiz, aconteci, queimou-se tudo. E
queimou-se tudo, mas saiu salvo. Vamos agora entrar no comentário na apostila? Agora o negócio vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Daqui a pouco eu vou mostrar o gráfico, vai ficar mais bonito ainda. O que é o tribunal de Cristo? Página 32. O apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios 3, 9 e 15, já fizemos essa leitura, o cristão como um construtor que usa vários tipos de materiais numa construção. Quem de vocês já trabalhou ou trabalha com construção? Tem alguém aqui que já trabalhou ou trabalha em construção? Isso. Então, vocês sabem como é que funciona a construção. Aqui na América, em particular, né? No Brasil, o sistema de construção é um pouquinho diferente. Nós trabalhamos muito com tijolo, concreto, alvenaria, como se diz, né? A Europa também. Toda a Europa é incrível, com exceção de Noruega, Suécia e Finlândia, que é muito parecido com o sistema dos Estados Unidos, mas o resto é semelhante demais ao Brasil. Até onde eu entenda, muito pouco de construção, você não constrói uma casa do teto para o fundamento. Concorda comigo? Eu nunca vi. Sim, no Bugs Bunny, né, no Boomerang Channel. Você conhece esse canal? Boomerang Channel, canal de criança. Eu não tenho vergonha de dizer, né, que eu gosto muito do Bugs Bunny, o Pernalonga. Né? Só nos desenhos do Pernalonga que ele consegue construir uma casa do teto para baixo. É coisa de doido, porque é coisa de desenho animado, entendeu? Mas, na realidade, ninguém consegue construir de cima para baixo, ou seja, do teto para o fundamento, e sim de baixo para cima. Só para vocês entenderem a questão da analogia, da comparação. Aí vai. Assim, no sentido espiritual, o valor do seu trabalho vai depender dos materiais que usará para construir sua obra. Olha o que Paulo diz. Paulo adverte. Cada um veja como edifica. 1 Coríntios 3:10. A construção do cristão, muita atenção aqui, se quiser fazer um highlight, faça que vale a pena. Precisa ser feita sobre um fundamento eficaz e correto, e com materiais de qualidade que deem sustentação à sua vida espiritual. Aí vão entrar o que? As motivações e as intenções. Duas palavras distintas na língua original do Novo Testamento esclarecem bem o sentido da palavra tribunal. Então, no grego koiné, que são os idiomas usados para a explicação desta realidade, temos aí as palavras gregas criterion, conforme está em Tiago 2,6, e 1 Coríntios 6,2,4, e bimá, encontrado em 1 Coríntios 5,10. Neemias 8,4 tem uma palavra hebraica de mesmo valor e de mesmo paralelismo. O termo criterion significa instrumento ou meio para provar ou julgar qualquer coisa. Daí vem a palavra, na nossa língua portuguesa, critério. Okay? Então, a palavra critério vem do grego, cujo significado é instrumento ou meio para provar ou julgar qualquer coisa. Ou seja, a regra pela qual alguém julga. Então, fulano teve critério, ou seja, ele teve uma regra sobre a qual ele julga uma situação. Ou um lugar se faz um juízo, ou tribunal de um juiz ou de juízes. Já bimá, olha que interessante, comumente significa uma plataforma ou um banco de assento, onde o juiz julga. Havia naqueles tempos tribunais militares e também o tribunal, bimá ou assento, da recompensa, especialmente utilizado nos Jogos Gregos de Atenas, na Grécia. Os atletas vencedores eram julgados perante o juiz da arena e galardoados por suas vitórias. Vamos, então, agora começar a desmiuçar isso aqui. Aspectos gerais do Tribunal de Cristo. Temos 4 aspectos: o tempo, o lugar, os julgados e o juiz. O tempo. É lógico que o tribunal não pode acontecer logo após a morte de qualquer cristão. Ele se dará por ocasião de um tempo especial e determinado depois do arrebatamento da igreja. Preste atenção. A igreja arrebatada, ela é levada aos céus. Preste atenção. Deus criou o tempo para o homem. Deus não necessita do tempo.
ainda que a Bíblia se refere a uma palavra grega ligada a Deus no que tange ao tempo no qual ele se encontra. Nós, eu e você, estamos regidos por uma palavrinha grega chamada Cronos, ou Cronos, que quer dizer o tempo humano, o tempo que se conta, o tempo que se registra pelo relógio ou pelos instrumentos, os quais chamamos cronômetro. A segunda carta de Pedro nos ensina que para Deus um dia vale quanto? Vale quanto? 1000 anos. E 1000 anos vale quanto para Deus? Um dia. Um dia. É uma matemática inversamente proporcional. Então, não podemos colocar Deus dentro do nosso tempo, porque o tempo, preste atenção, é o que nos define como seres limitados. Por quê? Nós somos limitados em todos os sentidos, que é uma prova básica da nossa limitação pelo tempo. Quantos de nós aqui nos lembramos do passado, do nosso passado? Alguém se lembra aqui do seu passado? Alguém se lembra? Eu me lembro perfeitamente. Mas quantos de nós temos o poder de voltarmos ao passado, de movermos para trás ao passado? Nenhum. Nenhum. Hoje eu tenho 62 anos de idade, eu tenho saudades dos meus 5 anos, e me lembro perfeitamente. Tempo bom, brincava, rolava, ficava sujo, caindo de rolimã, soltava pipa, fazia telefone de lata de ervilha, 5 anos de idade, eu era meio travesso, me lembro perfeitamente. Eu falava, meu Deus, eu tinha uma vida boa e não sabia, eu queria voltar. É uma coisa um pouco normal nossa, né? Quando temos uma infância boa, a gente tem aquele desejo de querer regressar para o tempo da infância, mas por mais que eu e você queiramos, não tem como a gente voltar, não é? Até você pode querer, meu tempo de infância, meu tempo de jovenzinho, de adolescente, meu Deus, mas não tem como voltar. Então, nós não temos poder em controlar o passado, só temos memórias do passado. O que hoje temos um certo controle sobre o presente ou sobre o futuro? Um certo controle, porque também não é um controle absoluto. Sobre qual dos dois temos um certo controle? Sobre o presente ou sobre o futuro? Presente. Presente. Mas também não é um controle completo e absoluto, porque muita coisa sai dos nossos dedos, não é verdade? A gente faz, a gente planeja, a gente tenta viver uma vida, às vezes, ordenada ou orientada ou equilibrada, mas nem sempre as coisas acontecem como planejamos. Então, muito mal, muita dificuldade, temos um pouquinho do controle do presente e nada do futuro. Isso é que nos define como seres limitados. Passamos por um passado, mas não temos como regressar. Estamos vivendo um presente, mas não temos o controle completo sobre o presente. E não temos nenhuma ideia do que vai ser o futuro. E já Deus, presta atenção em Deus. Deus é limitado pelo tempo? De forma nenhuma. Aonde Deus está? Ele está na eternidade. A eternidade, para você entender, é uma linha de tempo única. É como Deus estivesse dentro de uma sala, olhasse para a frente e visualizasse a porta, futuro. Olhasse para o chão, presente. Virasse para trás e olhasse para a parede que está nas costas, passado. Ou seja, ele visualiza com clareza todas estas 3 dimensões que para nós é passado, presente e futuro. Mas Deus, na eternidade, é como se estivesse dentro de um quarto. Tá? Ele visualiza tudo com os mínimos detalhes. Já nós não temos essa capacidade de visualizar passado, presente e futuro com os mínimos detalhes. Muito mal. Nos lembramos, às vezes, do passado, nada do futuro, em alguma coisa do nosso presente. Então, Deus está num tempo chamado Kairos. Porque para Deus é uma mesma linha. Quantos estão me entendendo, gente? Porque Deus vê tudo numa mesma linha única, é única. Já eu e você vemos passado, presente, futuro. Não tem jeito, passado, presente e futuro. Isso nos limita de todas as formas. Quando a igreja for retirada da terra, ela vai sair dessa esfera chamada temporal, passado, presente e futuro. E ela vai entrar numa esfera atemporal. O tempo não vai existir. Coisa louca, exatamente. Eternidade é isso, não existe o tempo. Vai ser uma mesma... Quando eu e você chegarmos lá, nós vamos conversar sobre isso. Não vai ter. Vamos viver 2 eventos, 2 momentos, tribunal de Cristo e bodas. Quando voltarmos com Cristo na Terra terá passado o quê? 7 anos.
E nós não vamos sentir. É como fossem 2 momentos para nós. 1, 2. Chegamos na Terra, já passaram o quê? 7 anos. Repito, no céu a gente não vai sentir a passagem deste tempo, que será relativo na Terra de 7 anos. Quando eu e você descemos, a Terra vai, uau! Já passou tudo isso aqui na Terra? Exatamente. Quando descermos a Terra, isso a gente vai falar mais adiante, e governar com Cristo no milênio, aí vamos voltar a ter a ideia do tempo. Mas nós não seremos escravos do tempo. Por qual razão? Porque estaremos podendo viajar nas 2 dimensões. Como é que é? Como é que é? Gostou da ideia? Nós vamos estar na dimensão terrestre e na dimensão celestial. Uau! Essa vai ser a propriedade do corpo glorificado. O corpo glorificado vai poder viajar nas 2 esferas. Hoje, com esse corpo, eu só posso muito mal, tem uma. Mas o corpo glorificado vai me dar... Sim. Mas Fale, isso irmã será Eliane. só para salvos, né? No caso. Os salvos Isso com será corpos só para glorificados. Isso é importante. Porque vai ter salvos no milênio com corpos naturais, como hoje temos. Mas só os salvos com corpos glorificados, que vão ter esse corpo que vai poder coabitar nessas 2 dimensões. Coisa de doido, né? Mas é o que a Bíblia... Mas aí, nesse caso, os que terão corpos glorificados serão os mortos ou os que foram salvos vivos? Os salvos, mortos, ressuscitados e arrebatados, e os salvos vivos, arrebatados e transformados. Vou repetir. Os salvos, mortos, ressuscitados, receberam o corpo glorificado. Consequentemente, os vivos, salvos, arrebatados, transformados, receberão o corpo glorificado. Então, vão ser 2 grupos de salvos que vão ter os corpos glorificados. Os salvos ressuscitados e os vivos transformados. Porque ambos vão... Para ser assim mais simplificado, seria os mortos ressuscitados e os vivos mortos ressuscitados glorificados. Não. Me acompanha, porque vai ter um outro grupo de ressuscitados que não serão salvos, que serão os ímpios. Eles vão ressuscitar no final do milênio, perante o trono branco para o juízo final, que os lançará para toda a eternidade no lago de fogo e enxofre. Então, temos que separar muitos com muita clareza, porque vão ser... para depois ser condenados. Eles já estão hoje, preste atenção, irmã Eliane, hoje tem um grupo de ímpios perdidos num lugar chamado Hades, que é o inferno temporário. Eles estão lá, conscientes, como os salvos estão no paraíso, conscientes. Os que estão no paraíso estão seguindo com a seguinte consciência: vamos ressuscitar com corpos glorificados num momento chamado arrebatamento da igreja. Estão felizes da vida, já sabem disso. Só estou aguardando que se cumpra o tempo humano, porque eles estão na eternidade, estão conscientes disso. Imagina a alegria deles. Por outro lado, ao mesmo tempo, como nos ensina a parábola do rico e do Lázaro, lá no lugar de tormentos, que a Bíblia chama de Hades, Sheol, ou inferno temporário, está o grupo dos ímpios mortos, totalmente conscientes, como os que estão no paraíso, sabedores estes que estão no Hades ou no Sheol, que vão ressuscitar diante de Jesus para receberem a sentença final que os lançará no lago de fogo e enxofre. Então, eles vão ressuscitar com um corpo parecido com este, com um detalhe. Esse será um corpo adaptado a não ser consumido pelas chamas do Geena, do inferno definitivo. Olha que loucura! Vai ser um corpo igualzinho a esse, parecido, não igual, parecido. O único detalhe, que se esse corpo hoje aqui... Não fala, pastor, que Jesus vai pegar o inferno, a morte, tudo vai jogar no lago de fogo. Todo mundo, de uma vez. Eu vou chegar lá. Essa é uma parte bem... Lago de fogo é um pouquinho pior. Ele é um pouquinho pior do que o inferno. O rolê é mais cabuloso. Hoje, o inferno temporário já é um lugar de grande tormento, como diz a Bíblia. Mas o inferno final, que o grego chama de Geena, esse vai ser pior ainda, porque a Bíblia diz que a morte... Olha que loucura, gente. Isso aqui não é figura de linguagem
nem é figura de expressão, é literal. A morte e o inferno. Que inferno é esse? O atual inferno, chamado Hades. Vão ser lançados dentro do lago de fogo e enxofre. Isso é loucura, para a gente perceber que a separação final dos ímpios vai ser um tormento. Vão, por toda a eternidade, estarem afastados de Deus e sentindo a dor da queimadura em seus corpos. Com um detalhe, o corpo não se consome pelo efeito do fogo. Consegue imaginar isso? Não imagina. Isso não é para mim e nem para você. Esse vai ser o destino daqueles que estarão separados de Deus. Até aqui alguém está me entendendo? Alguém? Então, quem vai ter corpo glorificado? Quem serão os que receberão os corpos glorificados? Somente os salvos. Só os salvos. E os salvos teremos o quê? 2 grupos. Os que serão ressuscitados no dia do arrebatamento, serão ressuscitados e transformados. E os vivos, que receberão o mesmo corpo glorificado e junto com os justos ressuscitados, sobem. Somente estes é que vão receber o galardão e entrar nas bodas do Cordeiro. O grupo dos salvos, chamados mártires da tribulação, olha que interessante, não vão receber galardão, mas terão seus corpos glorificados para reinarem com Jesus no milênio. Essa é a diferença, porque, repito uma vez mais, galardão não determina salvação. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Galardão não determina salvação. Por isso que o grupão dos mártires, né, daqueles que vão morrer na tribulação, eles vão ressuscitar lá no finalzinho da tribulação, antes do milênio, diz Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Vamos prosseguir, porque isso aqui, olha... Fala, pastora Darlete, fala. Mártir, o que é o mártir? É aquelas pessoas que lutaram, que sobreviveram, que não aceitaram o sinal da besta? Não. Mártir é aquele que vai morrer por Cristo, porque, preste atenção, uma vez, um exemplo, só um exemplo, por favor, pastor. Se a senhora acidentalmente ficar, que Deus tenha misericórdia, que nos guarde, guarda a senhora, guarda a todos. Mas se algum de nós ficarmos para a tribulação, já estamos sabedores. O que eu vou fazer? É automático. Vamos morrer. Não tem jeito. Porque vai ser a única forma, tá? Porque quem ficar aqui dos crentes, embora a Bíblia não diga isso com todas as palavras. Morrer por causa do Cristo. Isto, porque não vai haver saída, gente. Não vai haver saída de uma certa forma. Porque para sobreviver na tribulação, vai ter que ter o quê? Uma forma de comprar e vender. O dinheiro vai desaparecer, cartão de crédito vai desaparecer, a criptomoeda vai desaparecer. Qual vai ser, então, a única forma de negociação de dinheiro vivo? A marca, que vai ser colocada aqui e aqui. Quem não tiver essa marca e não tiver aqui, não vai viver, não vai sobreviver. E para sobreviver, vai ter que dar uma de clandestino, entendeu? E aqueles que se negarem a receber esta marca aqui e adorar, analisa o texto. Quando a pessoa recebe a marca aqui e aqui, ela é obrigada a adorar a besta. Não é só o fato que recebeu aqui, está all set, está tudo bem. Está tudo bem coisa nenhuma. Porque a marca na Bíblia fala de vínculo. Fala de ligação de responsabilidade. Por isso que os escravos na antiga Roma, quando eles tinham o nariz perfurado para colocar brinco e a orelha, quer dizer que ele era proprietário de alguém. Quando um gladiador romano era tatuado, quer dizer que ele era o quê? Ele era propriedade do Império Romano. Então, a marca implica propriedade. Quem for marcado aqui e aqui se torna propriedade de quem? Do anticristo. E aí é obrigado a adorá-lo. Se não adorar, tchau. Pastora, pode... Só mais uma pergunta. Faça, por favor. Eu vou perguntar agora,
já passou, que eu ia perguntar semana passada. Não, Tranquilo, pode. Solta, pastora Darlete, solta. Na minha dúvida, eu quero tirar isso da minha Mata cabeça. essa dúvida agora, vamos lá. Olha, lá naquele versículo fala assim, bom seria que a vinda de Jesus não ai das grávidas naquele dia, e que não e que vamos orar para que não seja no sábado. O que significa isso? Esse texto se refere a 2 eventos proféticos. Vamos a esse texto? Vou dar uma rápida pausa, eu quero responder essa pergunta à pastora Darlete, porque já dezenas de pessoas nos perguntam, nos fazem essa mesma pergunta, e dá realmente um nó cego na cabeça de muita gente, e ela é um ponto difícil. Vamos lá em Mateus capítulo 24. Não estamos fugindo do assunto não, gente. Esse assunto aqui está dando... Vai render, vai render. Provavelmente vamos entrar em 2 aulas. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo de número 24. Versículo 15. Eu vou esperar que todos abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo de número 15. Todos abriram? Amém. Muita atenção aqui, por favor. Não é apenas a dúvida da pastora Darlete, né? Vai ser a dúvida talvez sua. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Agora, rapidinho, não fecha essa página não, segura aí. Daniel capítulo 9, não fecha essa página, segura Mateus, vamos viajar agora para Daniel. Daniel capítulo 9, não fecha Mateus, por favor, segura aí com toda a força que você puder. Vamos a Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo de número 9. Daniel está antes do livro do profeta Oséias. Antes do profeta Oséias e depois de Ezequiel. Então está entre Ezequiel e Oséias. Segura Mateus 24, por favor, 24:15. Daniel 9:27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Vamos interpretar esse texto? Daniel 9:27. Ele fará firme aliança com muitos. Quem é ele? O anticristo. E quem são esses muitos? Os israelitas e os árabes. Por que ele vai fazer essa aliança? Para a construção ou reconstrução do terceiro templo judeu ao lado da atual Mesquita de Omar, o Domo da Rocha, ali em Jerusalém, que é propriedade dos islâmicos, ok? Não se pode construir nada ali, mas vai haver uma aliança, vai haver um acordo de paz entre árabes e israelenses para a construção do terceiro templo. E quem vai fazer esse acordo? O próprio anticristo. Provavelmente, não estou afirmando, pelo andar da carruagem, não sei se você está ligado o que está acontecendo aí fora não, mas o negócio está ficando bonito. Se você não está ligado, eu sugiro. Fica ligado, gente. Não sei se você está sabendo, né? Estourou uma epidemia, entre aspas, né? Um foco de paralisia infantil na capital da Inglaterra. Vai lá nas notícias, o negócio está ficando estranho. Poliomielite já pegou muita gente em Londres e está correndo o Reino Unido. E é só uma partezinha do problema que está aí no mundo. Não sei se talvez você não está ligando televisão, não está indo nas notícias, mas o negócio está ficando apertado, está ficando estranho demais. Fica ligado, que o negócio está ficando bonito, né? Jesus está às portas e nós temos que ficar com a antena e farol ligado. Ok, vamos lá. Então, o anticristo ele vai estabelecer uma aliança, um pacto, vai firmar esse pacto com
os árabes e o terceiro templo vai ser construído. Sendo reconstruído, os sacrifícios, presta atenção, os sacrifícios que os judeus são ordenados a fazerem, e só os sacrifícios podem ser feitos aonde? No templo. Alô? O templo judeu foi destruído em setembro do ano 70 pelos romanos. Desde esta data, setembro do ano 70 depois de Cristo, os judeus não fazem mais sacrifícios, porque a ordem do Antigo Testamento é ser feita aonde? No templo, e não na sinagoga, porque a sinagoga é lugar de ensino e de adoração e oração. Mas o templo é completo, é ensino de oração, tá? A oração e também de sacrifícios, e o templo então não existe. Mas ele sendo reconstruído, olha o que diz aqui o texto, e fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Mas aqui o anticristo está dizendo, e na metade da semana, que semana é essa? A semana aqui ela é profética. A semana profética na escritura significam 7 anos, anote aí. Uma semana profética na escritura quer dizer 7 anos. 7 anos, que é o tempo da tribulação. Então, na metade da semana, como vai ser essa metade? 3 anos e meio. Então, vai ser na metade, exatinho. Terminaram 3 anos e meio, então o anticristo quebra essa aliança que fez com os judeus. E aí vai fazer cessar o sacrifício, ou seja, vai bloquear os sacrifícios dentro do templo. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Quem é esta abominação? É uma figura de linguagem para dizer que uma porca vai ser sacrificada em cima da tampa da Arca da Aliança. Então a Arca da Aliança vai estar presente no templo? Vai. Ezequiel capítulo 47, se você ler com atenção, a Arca da Aliança vai estar lá presente no Santo dos Santos. E vai, então, o anticristo e vai sacrificar uma porca. Eles vão achar ela do lado da mesquita, não vai demorar. Exatamente, né? Exatamente. O islâmico come carne de porco, o judeu não. Então, se supõe que vai sair de um islâmico, né, essa porca que vai ser sacrificada. Algo parecido, presta atenção, meus irmãos, aconteceu no ano 146 a.C. com um rei pagão chamado Antíoco IV Epifânio. Antíoco IV Epifânio fez algo parecidíssimo. Está lá nos livros de 1ª e 2ª de Macabeus. Isso quer dizer o seguinte, que a profecia bíblica ela pode ter 2 até 3 cumprimentos em épocas diferentes. Ou seja, uma profecia pode ter um cumprimento em 2 ou até 3 épocas completamente diferentes, mas com a mesma semelhança temática. Então, essa aqui é uma profecia que vai ter duplo significado. Foi lá no passado e vai ser agora no futuro. Aí diz assim, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aí o que o Daniel, é o que Jesus aqui lembra, né? No capítulo 24, verso 15. Quando vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, quando isso acontecer, quando o anticristo sacrificar a porca em cima da tampa da Arca da Aliança e cortar o sacrifício e começar a perseguir os judeus, olha o que vai acontecer. Isso já vai ser já na segunda parte da tribulação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sob o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Verso 19, a pergunta da pastora Darlete. Ai das grávidas e daquelas que amamantarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Ou seja, vai ser uma perseguição pesadíssima que o anticristo vai se lançar contra a igreja, ou seja, os crentes que ficarem, e contra os judeus. Aqui especificamente essa palavra ela está apontada para os judeus, que vão ser perseguidos pelo anticristo na grande tribulação, porque quem estiver grávida vai ser um problema, um grande problema, porque sai correndo, fugindo para o deserto, grávida, diz a palavra de Deus lá no livro do profeta Isaías, capítulo 16,
do verso 1 ao 4, que eles não vão ser destruídos pelo anticristo, né? Que Deus já tem preparado uma cidade no sul da Jordânia por nome de Petra, que em Isaías 16, 1 a 4 tem o nome de Selá. Nós vamos falar isso na próxima aula. Então vai ser o local que Deus já tem preparado em uma cidade escavada na rocha para a proteção de quem? Dos 144 mil judeus que serão as testemunhas do Senhor na terra, pregando o evangelho do reino. Então, esta é a questão, pastora Darlete. Aqui diz, ai das que estiverem grávidas e as que amamentarem naqueles dias, porque vai ser um momento de tamanha perseguição que imagina uma mulher grávida ou amamentando, fugindo no meio do deserto da Judéia. Vai ser um negócio bem louco, entendeu? Mas Deus vai poupar todos esses judeus, os 144 mil, mas vai ser duro, vai ser difícil, vai ser suado. Mas nenhum deles, segundo a Escritura, né? Como lemos lá em Isaías 16, 1 a 4, nenhum deles vão ser mortos ou vão perecer, vão passar um sofrimento muito grande. Mas aqui Jesus já está antecipando o que vai acontecer. Mas, então, não é figurada. Não, é literal. Literal. É grávida real. Literal. Isso vai acontecer na segunda parte da tribulação. Nós estamos montando quebra-cabeça, vamos chegar lá. Né? A senhora vai entender a outra parte. Já adiantei um pouco para a senhora saber que essa parte ela é 100% literal. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Nós estamos montando um quebra-cabeça de fatos escatológicos. Chega a ser muito complexo. E do sábado. O sábado também Exato, porque o judeu ele venera o sábado, ele guarda o sábado. Preste atenção, o sábado é o sinal entre a nação de Israel e Deus. O adventista, ele guarda o sábado de bobo, porque ele não é judeu. O vínculo entre o Eterno com Israel é a circuncisão. Bobo não! Hélio White falou que importava para a salvação. Mas ela foi uma herege, ela quis roubar um direito que pertence unicamente à nação de Israel, entendeu? Porque Deus estabeleceu duas linhas de vínculo com a nação de Israel, a circuncisão e a guarda do sábado. Pronto. Se Ellen White deu uma de boba, problema dela com o Eterno, só Deus sabe onde ela está, né? Só Deus sabe onde ela está. Deu para entender, pastora Darlete? Entendi. Muito Perfeito. obrigada, pastor. Vamos avançar, porque tem muita água para passar debaixo dessa ponte, gente. Acho que foi uma dúvida muito grande que estava na minha mente. Não, essa dúvida vai embora hoje, pelo nome do Cordeiro e pela palavra. Nome que tá. de Jesus. Vamos lá, vamos voltar ao Tribunal de Cristo. Não, vocês não estão entendendo, não, que o Tribunal de Cristo agora vai ser interessante. Ó. O lugar, não há texto específico que declare o local, mas o contexto indica que uma vez a igreja arrebatada até as nuvens nos céus, a instalação do Tribunal de Cristo inevitavelmente terá de ser no céu, nas regiões celestiais. 3. Os julgados. Quem será julgado no tribunal? Quais são os sujeitos desse tribunal? Indubitavelmente, as pessoas julgadas nesse tribunal são os santos remidos por Cristo. O texto que já lemos, não é? 2 Coríntios 5:10, fala daqueles que lutam nesta vida para alcançarem o privilégio de serem revestidos de uma habitação espiritual no céu. Não haverá discriminação nesse lugar. Só entrarão os salvos, os remidos. Não haverá lugar nesse tribunal para julgamento condenatório. Por favor, a palavra tribunal, mas nenhum justo que entre lá vai ser condenado. É tudo a título de galardão, recompensa. Não tem nada a ver com salvação. Número 4, o juiz. O apóstolo Paulo declara que o exame das obras dos crentes será realizado perante o Filho de Deus, 2 Coríntios 5:10. O próprio Jesus falou que todo juiz é colocado nas mãos do Filho de Deus, faz parte da exaltação de Cristo, depois de sua conquista no Calvário, receber do Pai toda autoridade e poder para julgar. Lembra-se que Jesus falou quando ele ressuscitou? Todo o poder, toda a autoridade me é dado no céu e na terra. Então o Pai dá na mão do Filho todo o poder e toda a autoridade, inclusive para julgar. O Pai não julga ninguém, mas Jesus vai julgar muita gente, começando de nós. Mas o nosso julgamento não é para condenação, senão para
conhecimento das nossas obras. Todos estão entendendo? Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Vamos lá, vamos lá. Como procederá o tribunal? Número 3. Número 1, a forma do exame. É claro que não se trata de examinar quem será salvo ou não. Muita atenção. A salvação do crente implica no ato especial da misericórdia divina mediante a aceitação da obra expiatória de Cristo e a sua manutenção enquanto ele estiver neste mundo. Todo crente está livre do juízo se permanecer fiel até o fim. Me permita com muito respeito, os nossos irmãos presbiterianos, amo de paixão, tenho amigos presbiterianos, pastores, amigos, olha, mas a gente se esbarra num probleminha. Salvo para uma vez, salvo para sempre. Gente, isso dá nos nervos. Pensa no homem de uma sabedoria louca, Augusto Nicodemos. Amo aquele homem, gosto demais de ouvi-lo. Já estive com ele 2 vezes, mas um probleminha entre nós. Eu já disse para ele 2 vezes, pastor Augusto Nicodemos, não temos nada pessoal do que eu vou falar, mas não dá para entender, pastor. Qual é a base bíblica que vocês se agarram para dizer salvo uma vez, salvo para sempre? Ele me apresenta 2 textos totalmente isolados. Não, pastor. A hermenêutica presbiteriana é muito estranha. Não. Então, o que Jesus quis dizer? A base bíblica é Calvino. Lucas, o assunto é sério. A profissão da Trindade, João Calvino. Mas, Lucas, o negócio é sério. Dá uma angústia. Quando eu perguntei ao pastor Augusto Nicodemos, pastor, o que significa esse texto, então? O que perseverar até o fim será salvo. Isso é figurado. Figurado? Peraí. Então, o senhor está matando o contexto, porque o contexto não ensina isso. Ele é muito simpático, né? Ele fica vermelho, abaixa a cabeça, franze a testa e dribla, sai fora. Porque, claro, eles são ensinados de uma maneira parecida com lavagem cerebral. É bem estranho, mas tudo bem. Aprendemos na Bíblia, por mais de 38 textos, que a salvação, primeiro, pode ser perdida. Segundo, a salvação é uma escolha, uma opção. Deus, não salvou um grupinho para entrar no céu e pegou outro grupinho, vamos queimar no inferno. Não, aí seria um Deus que teria acepção de pessoas e seria um Deus injusto, que trabalharia com 2 pesos e 2 balanças. Deixa eu perguntar aqui, se tiver alguém aqui, não tem problema não, que a gente vai orar para Jesus fazer uma obra. Tem alguém aqui que crê que a salvação pode ser perdida? Quantos aqui creem que a salvação pode ser perdida? Não, sério, falando sério. Se você não crê, nós vamos começar aqui a fazer um clamor. Paramos tudo e clamamos. Senhor, ajuda, mostra, revela, incomoda, sacode, tira o sono. Irmãos, eu conheço 2 pastores, você não vai acreditar. Uma da Assembleia de Deus e outra da Batista Pentecostal. Eles não creem que a salvação pode ser perdida. Dá para entender um negócio desse? Não! E batem com o pezinho no chão, eu posso fazer o que eu tiver que fazer, eu não perco a minha salvação. Mas baseado em Assembleia? Acredite se quiser. Está em New Sangue Jersey. de Jesus. Depois voltar mesmo. Pastor de uma Assembleia de Deus em New Jersey, não posso dizer quem e aonde, mas a igreja toda ensina. Não. Pastor de Assembleia. O cara que abriu igreja de vídeo, colocou o nome de Assembleia. É uma Assembleia bem liberal, Lucas. Tu tá entendendo? Ela é bem. Não tô ligado em convenção nenhuma, não, né, pastor? Misericórdia. Ela é bem liberal. E outra uma igreja batista na Califórnia. Não Eu já vi na minha vida agora. Amém. Já estou aliviado. Então, todos aqui creem que a salvação pode ser perdida. E por que eu, pessoalmente, creio? Porque a Bíblia me ensina que não tem como a gente alcançar a salvação se não houver o quê? Perseverança. Quantos creem que Deus nos dá graça e perseverança? Perseverança. Não é por nossa força. O presbiteriano diz o seguinte, nenhum de nós temos poder em si para aguentar até o final. Mas é isso, pastor Augusto Nicodemos, aí que está a beleza da graça de Deus. Ele nos dá uma capacidade sobrenatural para chegarmos perseverantes até o
final. Por isso que eu estou batendo bem nessa tecla, tá? Todo crente está livre do juízo se permanecer fiel até o fim. Ok. Então, o julgamento não tratará da questão do pecado de condenação, uma vez que o pecado já foi abolido na vida do crente, e, por isso, ele estará no céu. Número 2. Os materiais da obra de cada crente. Já falei sobre isso, mas agora eu vou dar uma pincelada mais forte. O apóstolo Paulo mencionou 6 diferentes materiais que, figurativamente, representam os elementos que empregamos na construção de nossa vida cristã. Os materiais são indicados como ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Os 3 primeiros são resistentes ao fogo. Anote aí: ouro, prata, pedras preciosas. O ouro começa a ficar maleável com 500 graus centígrados. Maleável. Ele começa a derreter com 1000. Quem sabia disso? A maleabilidade, a flexibilidade do ouro é com 500. Agora ele começa a derreter com 1000. A prata começa a ficar maleável com 200 graus centígrados e derrete aos 300. Olha só! As pedras preciosas já começam a derreter com 100 graus. Que interessante. Então, o ouro é resistente mesmo. Com 500 graus, ó, você pode pegar uma barra de ouro e mexer para lá e para cá. Mas com 1000, olha a resistência, tem que dobrar a temperatura, ele começa a derreter. Então, os 3 primeiros são resistentes ao fogo, ou seja, ao fogo do julgamento de Cristo. Os 3 últimos são frágeis, que são a madeira, o feno e a palha, e não resistem ao juízo do fogo. Por isso, ó, a tendência qual é do fogo? Queimar mais rápido a madeira, claro, mas queima assim, ó, em fração de segundos a palha. O feno aguenta um pouquinho, mas a palha já era. Pum. Não demora nem mais de 1 minuto, que já um montinho de palha, creio que você já deve ter visto num campo, na roça, né? Um montinho de palha sendo queimado e queima com uma facilidade absurda. Vamos lá, número 3. A obra de cada um será provada. O tribunal de Cristo avaliará os materiais que temos utilizado na construção do edifício da nossa vida cristã. Obras feitas com madeira, feno e palha serão manifestas naquele dia, e o galardão será consoante a avaliação divina. Os materiais de madeira, feno e palha são inflamáveis e perecíveis, por isso tudo que for construído com eles não subsistirá. Vou dar exemplo agora na prática. O que significa na prática madeira, feno, palha? Muitos estão servindo a Deus por inveja do outro. Ah, peraí, pastor, pessoa invejosa vai entrar no céu? Acredite. O coração, quem conhece é Deus. E o invejoso, antes do arrebatamento da igreja, se ele se arrepender, ele entra. Mas a obra ficou. O registro da obra dele, ou seja, exemplo, digamos que eu e o Lucas trabalhamos na mesma igreja. Aí o Lucas está lá 10 anos e eu cheguei. Aí começa a trabalhar, Deus começa a me abençoar. Aí o tio Lucas, eu estou aqui há 10 anos, o pastor chegou aqui há 1 mês, está fazendo acontecer. Eu vou puxar o tapete dele, vou fazer mais do que ele. Aí ele vai criar o chamado disputa ministerial, que é muito comum hoje nas igrejas. As pessoas que sentem insegurança do seu chamado, do seu talento em Cristo, vê o outro sendo mais abençoado, mais usado, ele vai se sentir invejoso, ameaçado, enciumado, aí, para se aparecer diante da igreja do pastor, ele vai querer apresentar mais trabalho do que o outro. E às vezes até consegue, às vezes. Mas ele vai lá, está fazendo aquela disputazinha, papapá. Antes do arrebatamento, ele vai ser perdoado, porque ele vai se arrepender. Aí, mas ficou a obra registrada, aí chega lá no céu, pensando e abafando, pô, rapaz, eu fiz acontecer, vou ganhar um baita de um galardão. Aí vem o fogo de Cristo, vai testar aquela obra, A, B e C. Aí o caboclo, ei, Senhor, mas eu fiz assim, eu fiz a... O que houve? Isso, no caso, né? Jesus dando galardão para mim e para o Lucas. Isso aqui é um exemplo, para você entender. Aí Jesus vai olhar para o Lucas, você fez bonito, eu sei disso, eu te usei muito, te enchi dos meus dons, mas qual foi a tua motivação?
né? A tua motivação foi o quê? Foi competição com o teu irmão. Pastor, deixa eu só pegar um gancho rapidinho, um comentário. Por isso que eu desconfio muito que pastor e nós, que eu também sou pregador, vai receber alguma coisa de lá em cima, porque não tem um que não leva orgulho para cima do altar. Por mínimo que seja, o cara, quando ele sobe ali para ensinar, ele carrega um pouquinho de orgulho ali dentro, senão ele não é ser humano. Não tem um, eu não conheci um até Aí hoje. eu vou discordar levemente com o irmão Lucas, sabe por quê? Vai lá na vida de Paulo. Por que o Senhor Jesus apertou tanto Paulo? Moeu Paulo. Tem isso. Tem Paulo, tem Billy Graham, tem uns poucos ainda. Porque Jesus moe alguns servos dele, né? E você até não entende. Peraí, mas ele é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas está sempre na prova, moído, sangrando. Sabe por quê? Porque Deus conhece o coração de cada um de nós. A quem muito é dado, muito é cobrado. Pelo amor que Deus tem pela alma dos seus filhos, a ele permite o que é a aprovação. Ele tem um dom, ele tem um talento, ele tem um chamado. Me acompanhe, isso aqui é bíblico. Você pode conferir, eu posso te dar os textos. E você fica em parafuso. Por que a minha vida é só prova? É só enfermidade, é só ataque do maligno, é só retaliação. Mas tem vitória em tudo isso, presta atenção. Aí chega lá, aí Jesus vai te explicar. Sabe por que eu permiti tudo isso? Para que não subisse a tua cabeça. Para que você não subisse com orgulho. Porque o ser humano tem essa tendência, pequeno ou grande. Ele tem. Por isso que eu permiti com que a prova sempre te apertasse, para você sempre estar na minha completa dependência. Gente, presta atenção. 100% de dependência para com Deus é fácil ou não é? Seja sincero. Depender 100% do Senhor é fácil? Seja sincero, é fácil? Se você disser que é fácil, eu vou carinhosamente lhe dizer, é difícil demais. Não vamos ser mentirosos, gente. É difícil demais, porque o ser humano, pela sua própria constituição adâmica, ele nasceu para ser independente. Não tem jeito. Entenda isso, à luz da Bíblia. Há pessoas que Deus dá. Mas preste atenção, a quem ele muito dá, ele cobra. Falo isso com muita humildade, gente. Se Deus começar a te dar, glória a Deus, mas segura. E você vai ser cobrado. E como é cobrado? Lutas, provações, tribulações, apertos. Conheço um pastor, Senhor, não me dá não, porque eu não quero ser provado. Ô covarde, ô medroso. Eu mais é peço, Senhor, se tem que me dar, me dá. E me dá graça para aguentar o rojão, porque vai ser feio, vai ser pesado. Irmão, eu não tenho medo. Se Jesus decidiu me dar, eu quero mais. Pode mandar. Ainda que lá na frente, ó, vai bater pesado, mas eu sei que ele vai me dar graça. Eu sei que ele vai me dar humildade, a fortaleza para, ó, Não, é muito fácil, irmãos, subir a cabeça quando eu e você começamos a ser muito usados. Isso é uma verdade ou uma mentira bíblica? Sim ou não? Uhum. Que bom que não existe mentira bíblica. Isso é uma verdade, que para nós, às vezes, custa admitirmos, né? Porque nós, seres humanos, temos essa dificuldade. Eu não. Na verdade, todos nós temos uma tendência, pequena ou grande, a termos orgulho. Mas como Deus é tão misericordioso, o que ele diz? Eu vou amassar ela, vou amassar esse camarada, vou amassar essa minha filha, esse meu filho. Aí você, Senhor, está doendo, deixa eu doer. Só peça graça. A minha graça te basta. Não foi o que Deus, Jesus Cristo, disse a Paulo? O meu poder se aperfeiçoa como? Como é que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós? Como diz o texto. Se aperfeiçoa como? A nossa fraqueza. Irmã Jennifer, olha só olha que saída. A graça de Deus se aperfeiçoa como o poder de Deus cresce na nossa fraqueza. Ei, está sofrendo? Está lutando? Está apertado o negócio? Olha que coisa linda. O meu poder, disse Jesus, se aperfeiçoa na sua fraqueza. No dia que você estiver lá no buraco, levanta a cabeça. Obrigado, Senhor. Todo buracão, mas o teu poder está se aperfeiçoando na minha fraqueza. Mas se prepara que os amigos de Jó vão se levantar. Os 3 amigão de Jó vão se levantar e vão esticar o dedão. Eita, em pecado. Gente, estou falando sério.
está em pecado, não tem problema. Jesus passou por isso, foi chamado até de Beelzebu, endemoniado. Ora, se chamaram o nosso Senhor de endemoniado, de Beelzebu, o que você vai esperar que falem de você? Então fica quieto, louva a Deus, glorifica, agradeça a Ele. Maior aquele que está em nós do que aquele que está o quê? Daquele que está o quê? No mundo. No mundo. O povo está quietinho, o povo está preocupado. Pastor, essa palavra está pesada. Calma, você não viu nada que é peso. Agora o negócio vai ficar mais pesado. Presta atenção, olha lá. O juízo determinará a qualidade das obras feitas. As obras praticadas pelo crente, preste atenção, isso aqui é tremendo, gente. Você vai ficar até sem dormir direito hoje. São submetidas ao julgamento naquele dia para se determinar se são boas ou más. A palavra mal, na língua grega, aparece como kakos ou poderos, e ambas significam aquilo que é eticamente mal. Porém, a palavra poneros, além de denotar maldade, tem o sentido de se estar praticando alguma coisa de total inutilidade. Portanto, o que Paulo entendia como obras más era a prática de coisas sem utilidade alguma, feita com materiais espiritualmente imprestáveis. Quer um exemplo? Só um exemplo bem prático. Alguém se lembra da parábola da figueira estéril? Quem se lembra aqui dessa parábola? Parábola da figueira estéril. Qual a tônica, a moral desta parábola? Todas as parábolas que o Senhor Jesus nos deixou registradas têm uma tônica, uma moral, uma lição importante a ser aprendida. Alguém pode me resumir em poucas palavras qual a moral, a tônica da parábola da figueira estéril? Vamos lá. Em poucas palavras, qualquer um de vocês. Ninguém está se lembrando? Eu entendo que ele foi procurar fruto na figueira e não achou fruto, e amaldiçoou a figueira. Não. Essa não é a parábola da figueira estéril. Esse é o evento que aconteceu com Jesus. E não é uma parábola. São dois eventos separados, que se confundem. A parábola da figueira estéril é outra coisa. Esse foi um evento que envolveu Jesus, né? Que Jesus passou, estava com fome, ele e o grupo de discípulos, a senhora se lembra, né? E Jesus só encontrou o quê? Folhas. E Jesus, procurando folhas, disse, nunca mais nasça fruto de ti. Aí Jesus saiu, passou um tempo, voltaram eles e os seus discípulos pelo mesmo caminho. Aí um dos seus discípulos... A figueira estava no meio do vinheiro. Isto, Lucas. Entendeu? Que já estava no terceiro ano, tinha produzido, falou, não, calma, peraí, deixa eu dobrar o pezinho dela, deixa eu cuidar dela, que ainda vai dar. Aí está, Lucas. Agora o Lucas nos trouxe... Obrigado, Lucas, ele trouxe a lembrança. A figueira estéril é o seguinte. Uma figueira não dava fruto de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí, o que fez o dono do campo? Tirou a figueira e foi plantar onde? Num terreno mais fértil, que é o terreno das videiras, onde produzem uvas. Aí esperou 3 anos. Voltou lá e nada de dar fruto, porque era suposto dar fruto, correto? Tirou a figueira e enxertou no terreno de videira, era para dar fruto, mas passaram-se um tempo e não aconteceu nada. Aí, quando o dono ia cortar, o viticultor, o agricultor que estava ali, não, dá mais um ano. Se não produzir, manda bala, ou seja, queima. E aconteceu que deu 1 ano mais de prazo, foi lá e nada de fruto. Aí que o dono do cultivo cortou e lançou no fogo. Aí está nos dando uma grande lição para nós. Nós fomos chamados para produzir frutos para Deus, mas Deus dá um tempo na sua paciência. Quando chega o tempo da paciência de Deus, ele faz isso, ele corta a gente, certo? E algo parecido com o Tribunal de Cristo vai acontecer, porque muitas pessoas estão fazendo a obra de Deus e não estão o quê? Tendo sua vida que está cheio de talentos, presta atenção, está cheio de dons, mas está havendo o quê? Inutilidade, falta de uso. Para que Deus nos dá
dons espirituais. Para qual a função que Deus nos dá talentos? Para ficarmos de bracinhos cruzados ou nos exibindo diante do público? Não, é para ser usado. Quando nós deixamos de usar aqueles dons ou talentos, Deus vai nos cobrar. Claro, é a parábola dos 10 talentos. Deu 10 para um, deu 5 para um, deu 2 para outro, deu 1 para um. Então, nós temos que trocar, nós temos que fazer o quê? Produzir tudo aquilo que Deus nos deu. Vamos virar a página, que eu já vou terminar em 10 minutos, mas eu não posso terminar sem mostrar para vocês o gráfico. No texto de 1 Coríntios 3, 14 e 15, está declarando que haverá 2 resultados finais do exame: a prova do fogo das obras manifestas, o recebimento e a perda da recompensa. A perda da recompensa, esse fogo nada tem a ver com o fogo do Geena. Geena aqui é o inferno final, o inferno definitivo, né? O lago de fogo e enxofre. O fogo do tribunal de Cristo é a figura da luz que revela as impurezas, ou seja, a purificação. Portanto, as obras feitas por impulso carnal e para a ostentação da carne não suportarão o calor do fogo de Deus, por mais bonitas que sejam, serão desaprovadas. Obtenção da recompensa. As obras praticadas com materiais indestrutíveis na prova do fogo serão dignas da recompensa final. O Novo Testamento apresenta várias recompensas, mas destaca algumas relativas às atividades especiais. O próprio Senhor Jesus, juiz deste tribunal, é quem fará a entrega dos prêmios, galardões, recompensas, segundo de Coríntios 9:6. Ele declara a João, na ilha de Patmos, dizendo: o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22:12. O apóstolo declara também que todo crente receberá seu louvor, elogio da parte de Deus. 1 de Coríntios 4:5. Agora, muitíssima atenção. Como serão essas recompensas? Na base de coroas. O Novo Testamento usa uma linguagem especial nos tempos do primeiro século da era cristã relativa ao tipo de galardão que os vencedores das Olimpíadas gregas e romanas recebiam como prêmio. Havia coroas de vários materiais representando o tipo de vitória conquistada por aqueles vencedores. Muita atenção. Pastor, minha coroa como está lá no céu, grande, 3 andares, cheio de rubi, diamante, turmalim, pérola. Tudo isso é invenção. É visão da carne. Agora, qual é a visão bíblica? Atenção aqui. Estas são as coroas que a Bíblia fala. Coroa da vitória, a coroa de gozo, a coroa da justiça, a coroa da vida e a coroa de glória. Não tem além dessas 5. Vamos entender cada uma delas. A coroa de vitória. 1 de Coríntios 9:25. A vida cristã se constitui numa batalha espiritual contra 3 inimigos terríveis: a carne, o mundo e o diabo. Essa coroa é denominada também como coroa incorruptível, porque se refere à conquista do domínio do crente sobre o velho homem. Então, se você olhar aqui, no gráfico aqui no cantinho, você vai ver a coroa incorruptível ou a coroa da vitória. Preste atenção. No momento que eu e você já chegarmos no céu, anote aí, quer anotar em algum lugar? Cheguei no céu, de tabela, de graça, é bônus. Já vamos ganhar essa primeira coroa. A coroa de vitória ou a coroa incorruptível. É bônus. Não vai precisar de nada, é bônus. Porque quem não chegar lá em cima, como pode ser vencedor? A nível dos galardões, entenda isso. Não é a nível da salvação, a nível dos galardões, porque terão os mártires da tribulação que serão salvos no meio da tribulação, ok? E vão ressuscitar antes do milênio. Mas estamos nos referindo a título de galardões, recompensas. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Isso, para a gente não confundir. Que galardão não tem nada a ver com salvação. Galardão é outro assunto. Galardão refere-se ao que eu fiz, o que nós fizemos em favor do reino de Deus por amor a Cristo. Então, anotou aí? A primeira coroa é de tabela, é bônus. Pum! A coroa de vitória ou a coroa incorruptível. Letra B.
A coroa de gozo. A coroa de gozo. Vamos lá. 1 de Tessalonicenses 2,19 e Filipenses 4,1 falam dela. A palavra gozo significa prazer, alegria, satisfação. Uma das atividades cristãs que mais satisfaz o coração do crente é o ganhar almas. Vamos lá. Isto é praticar evangelismo pessoal e ganhar pessoas para o reino de Deus. Na busca do gozo nesta vida, nada é comparado ao de salvar almas para Cristo, livrando-as da perdição eterna. Por isso, quem ganha almas é sábio. E ainda tem crente que não dá a mínima para ganhar almas. Não se assuste. Tem crente aí, começando de pastor, não dá a mínima para ganhar almas. Mas a razão do evangelho é ganhar almas. Se você perdeu essa razão, esse foco, esquece. Então, essa coroa não vai ser sua de nem forma nenhuma, que não tem nada com a salvação, entendem? Mas não espere essa coroa, que ela nunca vai ser sua, porque para ter a coroa de gozo é para o ganhador de almas. Quantos estão aqui entendendo, gente? Se você tem prazer de levar uma pessoa aos pés de Cristo, porque quem salva é Jesus, mas você vai ser usado como um instrumento para falar do amor de Cristo. Se você se empenhar para pescar essas almas, tá? Você pesca e Jesus transforma. Pode escrever, seja 1, 2, 3, 10, 20, 50, 100. Essa coroa já está garantida. Perguntaram ao pastor Billy Graham, pastor, pelo que eu saiba, né, era uma pessoa que já tinha estudado muito a biografia, a vida do pastor Billy Graham, que eu saiba, em 70 anos, isso perto dele falecer, em 70 anos do seu ministério, eu investiguei que mais de 500 milhões de pessoas, direta ou indiretamente, vieram aos pés de Cristo pelo seu ministério. O que a senhora acha do seu galardão lá no céu? Resposta do pastor Billy Graham: eu não acho nada. O fato de eu chegar lá, para mim, é mais do que um suficiente galardão. Não espero. Mais do que isso. Pensa bem no homem que em 70 anos de ministério levou direta ou indiretamente mais de 500 milhões de pessoas. Se ele espera galardão, mas está tudo no sal. Pode acreditar, meus irmãos. Eu e você vamos estar lá no céu e vamos ver Jesus dando a coroa de gozo para o pastor Perico. Olha, gente, eu não estou errando, não. Isso eu tenho absoluta certeza. Ele e há tantos, né, que amam ganhar alma. Mas se você não ganhar alma, tudo bem. É uma questão de escolha, mas não tem nada a ver com a sua ou a minha salvação. Quando estão me entendendo, gente? Quando estão me entendendo? Isso é importante. Eu não vou ganhar almas para ser salvo. Eu vou ganhar almas porque eu amo a Jesus, eu tenho gozo em ver as almas se convertendo, e aí automaticamente o Senhor Jesus vai reconhecer o nosso esforço. Nós nos esforçamos, mas quem faz a obra é Ele. Vamos lá. Coroa da Justiça, 2 Timóteo 4, 7, 8, é o prêmio dos fiéis, dos batalhadores da fé, dos combatentes do Senhor, os quais, vencendo tudo, esperam a sua vinda. Tem gente que não ama a vinda de Jesus, acredite se quiser, mas Deus, por misericórdia, vai levá-los para o céu. Yep. Mas quem ama a vinda de Jesus espera essa coroa, a coroa de justiça. Muita gente vai receber as coroas, e alguns não vão receber essa coroa de justiça de jeito nenhum, porque está bem claro na palavra, é para os que amam a sua vinda. Mas repito uma vez mais, mesmo que você não ame a vinda do Senhor Jesus, por graça e misericórdia, Ele vai te levar. Que Deus nos ajude, irmãos, que possamos subir amando a sua vinda. Alô? Quem quer amar mais ainda a sua vinda? Amar. Isso. E não faça por interesse do galardão, faça por amor a Cristo e a sua palavra. 6 minutos, estamos terminando. A coroa da vida não se trata da simples vida que temos aqui. Essa coroa é um prêmio especial, porque implica a conquista de um tipo de vida superior à vida terrena, uma simples vida espiritual,
como a têm os anjos e a modalidade de vida conquistada mediante a obra expiatória de Cristo Jesus, a vida eterna, e o galardão da fidelidade do crente. Essa coroa da vida vai ser dada a todos dentro dessas colocações, mas veja lá aqui no gráfico. Ela vai ser dada sobretudo e para quem? Para os mártires. Tanto para os que morreram lá atrás, queimados na boca dos leões, dos gladiadores, dos que foram queimados nos postes por amor a Cristo. Então, a coroa da vida, é a coroa do mártir. Nós teremos automaticamente a vida eterna, mas a coroa da vida é para os que perseveraram até o fim, ou seja, até mesmo a própria morte. E a coroa de glória, para fechar? A coroa de glória, 1 de Pedro 5, 2, 4. Certos eruditos na Bíblia entendem que esta coroa é o galardão dos ministros fiéis que promoveram o reino de Deus na terra sem esperar recompensa material. É a coroa de glória. Tanta gente serve a Cristo, por isso. Tanta gente servindo a Cristo por fama. Tanta gente servindo a Cristo para fazer o seu nome crescer no meio da mídia. Eu vejo isso, irmãos, nas redes sociais. Eu falo com muito respeito. Eu uso as redes sociais porque eu descobri que é um poderoso instrumento para falar do Evangelho de Cristo. Mas nem todos usam as redes sociais para promover o Evangelho de Cristo. Usam para promoverem a si próprios, promoverem os seus ministérios, promoverem as suas ideias pessoais. Estes, pode esperar, coroa de glória para eles? Nem por brincadeira, que o nosso Deus é justo, mas aqueles que estão na terra, trabalhando para promoverem o reino de Deus, levantar bem alto o nome de Cristo, dando o suprassumo até o sangue das suas próprias vidas, pode esperar, a coroa de glória vai estar reservadinha para eles. Deu uma leitura detalhadinha aqui, todo esse gráfico aqui, ele vai explicar com riquíssimos detalhes o que acabamos de estudar. Só para fechar. Existem pelo menos outros 6 julgamentos escatológicos na Bíblia, além do tribunal de Cristo. O julgamento dos pecados no Calvário, o julgamento pessoal do crente quanto à sua participação no corpo de Cristo, o julgamento de Israel, o julgamento das nações no período da grande tribulação, o julgamento dos anjos caídos e o julgamento do grande trono branco. Nós vamos dar uma pincelada sobre alguns desses, mas o trono branco a gente vai falar com riqueza de detalhes e o juízo das nações também. A maioria desses julgamentos já aconteceu e alguns outros estão preditos para acontecer no futuro. São julgamentos que envolvem justiça e juízo. O tribunal de Cristo e o tribunal do grande trono são os 2 principais tribunais de prestação de contas diante dos quais cada pessoa neste mundo deverá comparecer. Então, anote aí, o tribunal de Cristo é para os justos, salvos, não implica salvação, implica recompensa por aquilo que fizemos por amor a Cristo. Já o tribunal do grande trono branco são para os ímpios, para confirmar a sua condenação eterna, sendo que o tribunal de Cristo será exclusivamente para os salvos. Jesus falou em Mateus 12:36 que toda palavra ociosa ou frívola que os homens dissessem hão de dar conta no dia do juízo. O apóstolo Paulo declarou que todos vão colher o que semearam. Uma palavra especial aos cristãos, Paulo escreveu que os que servem bem ao Senhor receberão a recompensa da sua herança. Para terminar, vamos lá em Colossenses, capítulo 3, verso 24 e 25. Carta de Paulo aos Colossenses, para terminar. Carta de Paulo aos Colossenses. Preciosa carta esta. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos 24 e 25. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. Ei, o que você fizer,
Não faça para se exibir, para aparecer para o seu pastor, para o seu dirigente. Eu vou fazer isso porque se eu fizer na próxima separação de obreiros, eu vou ser presbítero. Eu vou fazer porque na próxima eu vou ser evangelista. Oh, que legal! Na próxima, se eu me comportar direitinho, né? Aí bajular meu pastor, eu vou ser pastor. Aí, que legal, coisa nenhuma. Vamos tomar jeito e vamos olhar para que a palavra diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Irmãos, não espere nada do homem. Não, meu pastor é um pastor maravilhoso, é uma pessoa maravilhosa. Meu pastor é um anjo na terra. Pode ser o próprio anjo Gabriel. Pode ser até o Miguel na terra. Eu não falo isso por desmerecimento a nenhum obreiro, nenhum pastor. São seres humanos como eu e você e temos tendências o quê? A falhar e a gerar decepções. Concordamos com isso, irmãos? Nós somos tendenciosos a falharmos e quando às vezes alimentamos muita expectativa sobre aquela pessoa, qual é a tendência? Nós nos decepcionarmos. O que é uma decepção? Quando você espera demais de uma pessoa, alimenta uma expectativa monstruosa. E quando aquela pessoa não corresponde às suas expectativas, com a tendência é você ficar chateado, frustrado, deprimido e até magoado e sair da igreja. Tem muita gente assim, gente, colocando muita expectativa. Repito, vamos orar pelos nossos pastores, amá-los, respeitá-los, ajudá-los, mas não coloque excessivas expectativas neles, porque são falhos, como eu e como você. Não espere deles muita coisa, porque são limitados como eu e como você. Só ore por eles, respeite-os, ajude-os. Agora, de Cristo, vamos esperar tudo. Vamos crer tudo. E vamos confiar que Ele tudo pode nos dar, porque Ele é justo. Quem acredita que Jesus é justo? Quem acredita? Quem crê que Jesus dá o galardão dentro da sua justiça? Só para fechar agora, para você ir para casa com esse texto no seu coração queimando. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Versículo 58. Pastor, eu trabalhei que nem um cavalo por aquela igreja, fiz, aconteci, nunca me deram muito obrigado. Ei, para quem que você está trabalhando? O teu pastor dizer parabéns para você nessa data querida, muita felicidade. Não! Você trabalhando para o reconhecimento é do sumo pastor, Jesus. Se seu pastor disser muito obrigado, glória a Deus. Se ele não der a mínima para você, continue dizendo obrigado, Senhor, glória a Deus. Eu oro pelo meu pastor, oro pelo meu grupo de obreiros e agradeço a ti porque o trabalho é para ti. 1 Coríntios 15, 58. Anote aí, durma com esse texto na sua cabeça, na sua mente. Portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Sede o quê? Alô? Me ajude aqui, não vamos terminar. Sede o quê? Firmes. Firmes. Firmes e constantes. Oh, meu Deus, pastor Alete! Tem a Almeida Revista atualizada, diz inabaláveis, firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor. Aleluia! Sabendo que no Senhor, o quê? O quê? O nosso trabalho não quê? Não é o quê? É vão. Não é vão. Coloque o seu foco no Senhor. Coloque o seu foco na palavra. Repito uma vez mais, continue orando, respeitando, ajudando os seus pastores. Mas espere tudo do Senhor. Então, meus amados, termino dizendo, seja firme, seja constante, seja inabalável. Mas o meu pastor me dá cada passa fora. Não tem problema, gente. Ele é um ser humano como qualquer um. Faça para Jesus. Sede firmes, constantes, inabaláveis e sempre abundantes. O segredo é isso aqui, ó. Sedes abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho, o nosso esforço não é em vão. Amém? Quem entendeu a palavra de Deus no dia de hoje? Amém. Jesus falou alguma coisa com você pela palavra de hoje? Falou? Amém. Comigo falou demais da conta. Vamos agradecer ao Senhor, porque é a Ele
porque tudo é dele, por ele e para ele. Romanos 11:36. Nosso foco está nele. Ei, minha irmã, meu irmão, eu sei que às vezes você fica desanimado, desanimada. Você às vezes fica olhando muito, esperando muito dos homens. Mas, gente, muda o foco, coloca o foco lá em cima, para lá para cima. Porque é para cima que nós vamos subir. Tá difícil, pastor, não me dão valor, não me colocam de lado. Eu sei, isso faz parte. E é assim mesmo, quanto mais eu e você nos aproximarmos do Senhor, anote isso para terminar, quanto mais eu e você nos esforçamos por aproximarmos-nos do Senhor, mais seremos distanciados, e pela maioria. Alguém que quer ficar pertinho de Jesus? Alô? Alguém que quer ficar agarradinho com Jesus? Se prepara. Amém. Pastor, só tá me dando medo. Não, gente, isso é um privilégio. Agarradinho com Jesus, você vai ficar isolado dos demais. Você vai ser rejeitado, abandonado, confundido, mal interpretado, jogado de lado. Mas não fique preocupado, não. Não fique esperando ter um mundo de amigos para entender você. Aguarde que Deus tenha aí um grupinho pequenininho. Mas é um grupinho de 3, 4, mas vai valer ouro, porque vão ser aqueles homens e mulheres que vão estar lutando para estar agarradinho, igualzinho a você, com o Senhor Jesus. E quando ele voltar, que dia lindo vai ser! Nós vamos ter aquele galardão que nenhum homem nesta terra pôde nos dar, porque o nosso trabalho nele não é em vão. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por esta aula, pedir com que Ele nos dê a graça. A próxima aula a gente vai continuar dando fechamento. Vamos falar um pouquinho das bodas do Cordeiro e vamos entrar num assunto que vai pegar fogo. Não se esquecendo, gente. Por favor, o mês de julho está chegando, nós já estamos caminhando já para o módulo de número 3. Não se esqueça do questionário. Não deixe para a última hora, senão você vai chorar o leite que a vaca não colocou. Então, aproveita agora. Começa a responder esse questionário, porque eu vou dar um prazo, uma data X, e passado dessa data eu já não vou receber mais, porque essa vai ser a última matéria com exercício. A próxima matéria, depois de escatologia, será hermenêutica e exegese bíblica. Aí voltaremos o estilo das provinhas. Mas ninguém vai ficar desesperado não, porque vai ser tudo múltipla escolha, mas fácil, nem um sopro no ouvido. Você vai ter... Porque o objetivo da nossa escola jamais é reprovar, mas sim, claro, dar a consistência do ensino para você sair firme na palavra de Deus. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Vamos pedir ao nosso irmão Márcio, lá de Martazinhas. Andro e Fernanda hoje não vieram. Jesus, o que é que aconteceu? Será que o arrebatamento veio e levou esse casal? Acredito que tiveram hoje um dia bem pesado, com algumas atividades, porque dificilmente irmãos Andro e irmã Fernanda se ausentam, né? E quando acontece realmente uma situaçãozinha ou de trabalho, ou pessoal, ou de igreja, alguma situação que pegou eles de jeito, estejamos orando por eles, né? Irmã Jaqueline não pôde vir hoje, ela deu satisfação. Irmã Ivanil teve que se afastar, infelizmente, por problemas familiares. Vamos estar orando, né? Para Deus trazer novos alunos, né? Já há um bom tempo não temos aqui uma renovação do quadro de alunos, mas confiando que essa escola está e sempre esteve nas mãos do Senhor nosso Deus. Irmão Márcio Pereira estará agora nos despedindo com a palavra de oração. Irmão Márcio, por gentileza. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus, neste momento, Senhor, eu venho te agradecer por tudo, por este período, Senhor Jesus, na tua presença. Pedimos, Senhor Jesus, mais um pouquinho de ti, meu Pai. Te agradeço pela vida de cada um dos teus filhos, Senhor Jesus, que aqui estão, meu Pai, se esforçando para aprender mais de ti, pela vida do pastor, Senhor, que tem se esforçado, meu Pai. Senhor Jesus, que venha nos dar graça, meu Pai, sabedoria, para que possamos, Senhor Jesus, estar mais perto de ti, meu Pai, compreender mais de ti, Senhor, para que possamos, Senhor Jesus, estar preparados, Senhor Jesus, para o dia que o Senhor nos buscar. Creio, Senhor, estar perto, meu Pai. Assim eu creio, Senhor. Agradeço, Jesus, por cada família, meu Pai. Assim eu te agradeço em nome de Jesus por este período. Amém. Amém. Obrigado pelo esforço de cada um de vocês que empenharam para estar aqui. Que Deus os abençoe poderosamente. Nosso lema para terminar: seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade.
Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. Que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele e cresça. que eu diminua. Que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. Que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória Glória e o e poder. Muito poder. obrigado, uma boa noite, um bom descanso, ótima semana e até a próxima quarta-feira, já dia 29 de junho, para a glória do Senhor. Paz do Senhor a todos, bom descanso, até a próxima quarta, se Deus quiser. Muito obrigado. Amém.